Olá pessoal, a paz de Cristo Jesus, aqui quem fala é o pastor Rafael Belo e é com muito carinho que eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com você. Antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te fazer um pedido para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo. Lembrando que se esse vídeo foi importante para você e te abençoar, compartilhe ele com alguém, que eu tenho certeza que irá abençoar a vida dessa pessoa também. Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, tem uma das maiores revelações bíblicas e nós precisamos aprender e compartilhar ela com você a respeito daquilo que o Senhor nos ensina aqui. Versículo 13 diz assim, Mateus capítulo de número 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, agora preste atenção, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender é, será que conhecemos o Senhor Jesus de verdade? Será que nós temos realmente a revelação de Cristo Jesus em nós? Porque é isso que Jesus está perguntando aos discípulos. Se a opinião de todos é que ele é um dos profetas, que é João Batista, que é Elias, mas vocês, o que vocês pensam a respeito do Filho do Homem? E Pedro tem uma das revelações mais poderosas que você pode ler na Bíblia, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso nos mostra essa revelação tão poderosa que Pedro não recebeu da carne ou do sangue, mas recebeu do próprio Deus, recebeu do próprio Pai. E essa revelação traz para dentro de nós uma necessidade de nós reconhecermos. Quando as capas espirituais elas estão sobre as nossas vidas, sendo que elas não trazem revelações para nós geralmente vamos sempre ter a opinião a respeito de Jesus ou a respeito do Espírito Santo do que algo ou alguém compartilhou sobre nossas vidas. Porque o que o Senhor Jesus quer é que nós venhamos ter uma revelação pessoal de quem Ele é, que nós venhamos reconhecer, entender e receber do próprio Deus a revelação de quem o Senhor Jesus é. O Espírito Santo ele nos ajuda nesse processo, ele nos atrai para termos a realidade de um conhecimento que literalmente é único em relação a quem é o Espírito de Deus, a quem é Jesus e a quem é o Pai. E quando nós mergulhamos, somos imergidos nessa busca, nessa vontade incessante de literalmente conhecer ao Senhor, nós vamos descobri-lo. Por quê? Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor Jesus literalmente deseja que nós venhamos conhecer quem Ele é. Agora preste muita atenção, quero compartilhar algo com você que nós precisamos entender. Quando você olha a partir do versículo 18, preste muita atenção no que está escrito aqui. Também eu te digo que tu és Pedro. Agora, é interessante você entender que é como se Jesus estivesse fazendo um trocadilho em cima da revelação que Pedro recebe. O que era necessário para que essa autoridade dos céus de ligar e desligar fosse necessário? Justamente foi essa revelação que Pedro responde. Então, preste muita atenção que ele começa dizendo assim, eu te digo que tu és Pedro, no grego, essa palavra Pedro é Petros, tá? Então, ele diz assim, te digo que tu és Petros, é pedra, tá? Ou uma rocha pequena, pedra. Aí ele diz, e sobre esta pedra, aí agora muda, é Petra. Petra. Aqui é rocha. Edificarei a minha igreja. Ou seja, o Senhor Jesus não está dizendo, olha Pedro, eu te digo que tu és uma pedra e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Não, o Senhor Jesus está dizendo, ó, eu te digo que tu és uma pedra, mas sobre esta pedra, essa rocha, Petra, eu edificarei a minha igreja. E qual é essa Petra? Qual é essa rocha? A revelação de que Jesus é o Cristo. Cristo, Filho de Deus. Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, tá? Então, literalmente, é sobre essa revelação que o Senhor quer que nós venhamos entender. A autoridade que foi dada a Pedro, as chaves para fechar e abrir, essa autoridade. Então, da mesma forma que o Senhor nos mostra em várias passagens, como em Marcos 16, 17, esses sinais seguirão os que creem, ou seja, autoridade, como está também em Lucas capítulo de número 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Então, a Bíblia está nos mostrando que, literalmente, essa autoridade que nós temos hoje, liberada sobre nós, foi dada justamente por causa da revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Então, sobre esta revelação, o Senhor edifica a sua igreja, a sua eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se essa revelação for uma realidade sobre nossas vidas, nós literalmente saberemos a autoridade que está sobre nós. O que eu quero que você compreenda em Deus? Que literalmente, se você descobre o propósito de Deus para a sua vida, você vai mergulhar nele sem reservas. Você vai desejar estar com ele. Você vai desejar viver a realidade do que ele tem para você. Você vai desejar literalmente conhecê-lo de forma pessoal, intrínseca, de forma que é uma realidade dentro de você que vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, que você já não vai depender simplesmente do que outras pessoas pensam, mas você vai buscar entender e conhecer quem ele é. Lembre-se, as pessoas elas têm uma grande liberação espiritual para isso. Elas vão nos ajudar, elas vão nos levar a conhecer, a aprender a respeito do Senhor, a ter fome por Ele. Mas isso é o caminho para que nós possamos chegar até Ele, para que nós possamos chegar até o Senhor e conhecê-lo de verdade como Ele é. Então, literalmente, nós precisamos nos agarrar a essa revelação de entender: eu quero mais de Deus. Eu quero ter fome por Ele ao ponto de deixar de viver por causa dEle. Porque não faz sentido e não tem sentido eu viver sem que Ele seja o centro, sem que Ele seja a minha vida. Então, o que nós precisamos entender é que essa revelação que Pedro recebe é literalmente para poder mostrar a ele: Pedro, o que você precisa entender é, se você de verdade recebe a revelação de quem eu sou, porque o Pai te entrega, a partir de agora, você vai ter que viver para buscar conhecer mais de mim, para que essa realidade possa estar dentro de você. Talvez hoje você diga: pastor, eu amo muito aprender a respeito de Deus. Agora é hora de você mergulhar em Deus. Agora é hora de você ser um com Ele. Agora é hora de você literalmente buscar ao ponto de não conseguir mais suportar, para que esse avivamento tão prometido, para que esse grande mover de Deus venha a se concretizar e se cumprir através da sua vida, porque você vai conhecer de verdade como Ele é. Não esqueça, o nosso maior inimigo chama-se tempo, porque você não consegue lutar contra ele. Contra o diabo você consegue lutar, pois a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu quero te convidar a mergulhar nele, conhecê-lo, literalmente desejar ser um com ele, literalmente desejar estar tão perto dele ao ponto do seu coração queimar quando ele estiver perto de você. Literalmente você entender que não existe vida fora dele, que não existe nada que seja tão suficiente, autossuficiente do que ele em você. É tempo de nós literalmente clamarmos por um avivamento e esse avivamento iniciar em nós. Esse desespero por Deus, de não perder mais tempo da sua vida, de você aproveitar cada segundo que você tem hoje de oportunidade para poder estar perto dele e deixar o seu coração gritar em desespero por alcançar a realidade de Deus. É tempo disso se transformar numa verdade para mim e para você. Pedro teve a revelação de que era Jesus. Agora é hora de você ter a revelação desse Cristo, Filho de Deus, sendo tão real dentro de você, que literalmente a sua alma perderá o domínio e o governo, as suas vontades perderão o domínio e o governo, porque literalmente agora não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Não eu mais tenho vontade própria, mas a vontade dele sai em mim. Tudo muda, tudo se transforma e tudo se renova no momento em que ele passa a ser o Senhor da minha vida. E eu quero te fazer esse convite para que literalmente você venha mergulhar e se tornar um com Ele, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Amém? Se esse vídeo foi abençoador para a sua vida, compartilhe com alguém e se inscreva aqui no nosso canal para que você seja muito mais abençoado pelos vídeos que nós postarmos aqui, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau.